A modalidade de aposentadoria mais comum entre os brasileiros ainda é garantida pela idade do trabalhador. Para a gente entender melhor esse assunto, no quadro Bom Dia INSS de hoje, eu converso ao vivo com o técnico do Seguro Social, Eduardo Barros. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Quem agradece é a Previdência. Qual que é a idade para mulher e homem trabalhadores se aposentarem no Brasil? Antônio, a aposentadoria por idade, ela se divide em trabalhadores da área urbana e da área rural. Da área urbana, homem, 65 anos, mulher, 60. Trabalhadores da área rural, homem, 60 e mulher, 55. Isso na iniciativa privada. Aí, se a gente entrar na questão do serviço público, são outras idades ou são as mesmas? São outras regras onde o INSS não interfere. O INSS mexe com o regime geral de previdência. E esse de órgão público é regime próprio de previdência. Cada estado, cada município, a própria União pela 8.112, o INSS não interfere nessas aposentadorias. Agora, a gente não pode esquecer que em dezembro, no dia 30 de dezembro, houve uma medida provisória editada aí pela presidente Dilma Rousseff, que criou novas regras para a aposentadoria. Sim. Depois, mais recentemente agora, nesse primeiro semestre de 2015, o Congresso Nacional votou e aprovou mudanças. E na sequência, a presidente também editou uma nova medida provisória. 667. Mudou alguma coisa em relação à aposentadoria por idade ou manteve esses mesmos números que o senhor acaba de dizer agora há pouco? Não mudou nada, Antônio, porque essa briga política que entre o Congresso e a Dilma é relativa ao fator previdenciário. É a aplicação ou não do fator previdenciário. E no caso da aposentadoria por idade, o fator previdenciário não influencia. Ele não faz o efeito, salvo se for para melhorar. Porque o fator previdenciário na aposentadoria por idade pode até melhorar, pode dar um plus para aquele valor daquela aposentadoria. Então explique melhor para a gente, porque agora tem aquela tal regra do 85-95 e as pessoas estão perguntando demais sobre isso e surgem dúvidas. Como que é feita aquela conta e considerando essa idade de 60 anos para a mulher e 65 para o homem? Pela medida provisória 667, o que alterou foi o uso ou não uso do fator previdenciário. Eu posso me aposentar sem ter os 35 anos de homem, sem ter os 35 anos de tempo de contribuição e 60 de idade, para formar os 95 como homem. Eu posso me aposentar sem atingir esse número 95, desde que o fator previdenciário faça uso. Olha só a diferença. Eu não tenho 60 anos, tenho os 35 anos de tempo de contribuição. Posso me aposentar? Pode, mas não é 95, mas não dá os 95. Eu me aposento, eu já tenho 35 e 50, por exemplo, de idade. Eu posso me aposentar, mas o fator previdenciário vai atuar naquele cálculo da minha aposentadoria. Então é melhor eu esperar os 60, porque aí o fator previdenciário não vai atuar. Pelo menos é isso que a medida provisória, enquanto prevalecer. Mas aí como é que fica isso? Porque essa medida provisória pode perder a validade. E aí como que a pessoa usa a regra que foi votada no Congresso ou da medida provisória? Muito bem. É uma boa pergunta. Muito boa mesmo. O INSS, por ordem instrumental, de função mesmo de órgão público, os servidores são obrigados a ver qual é a melhor aposentadoria, qual é o melhor benefício para o seu beneficiário. O que eu quero dizer? O próprio sistema, que ainda está em fase de montagem, porque a medida provisória foi agora de pouco, vai mostrar na tela qual é a melhor. Ou você aposenta agora, você pode, sem ter os 60 anos como homem, mas o fator previdenciário será tanto, sua renda é tanto. Se você esperar fazer os 60 anos, não vai ter o fator previdenciário, sua renda é melhor. Então, o próprio sistema, o próprio INSS, o próprio sistema informatizado vai dizer qual é a melhor aposentadoria para você. Agora, a pessoa também, às vésperas de aposentar, ela pode procurar um contador, algum advogado para fazer esse cálculo. Olha, existem profissionais na área que são especializados para isso. O INSS está de porta aberta pelo número 135, basta agendar, nós fazemos a simulação, ou pelo próprio site www.previdenciasocial.gov.br e pode fazer a simulação por lá. Ou seja, o INSS também não tem intenção de lesar a pessoa, quer dizer, vai fazer a aposentadoria da melhor forma possível. Em absoluto, porque o Poder Judiciário está aí para acertar os erros e... Agora, tem um tempo mínimo de contribuição, apesar dessa questão da idade que o senhor fala aí, quer dizer, 60 anos para a mulher, 65 para o homem, tem um tempo mínimo de contribuição. Isso é a aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário. Na medida provisória está bem claro, 35 anos de tempo de contribuição, 35.
Esse é o tempo mínimo. Mas não tem aquela história dos 15 anos que a pessoa tem que ter contribuído também? Olha, para a aposentadoria por idade, o ponto de partida nem sempre é a idade. Interessante. Por que nem sempre é a idade? Precisa ter 15 anos de contribuição. Em qualquer época, eu estou falando da aposentadoria por idade. E nem sempre o primeiro é a idade. Por quê, Eduardo? E houve uma mudança, Antônio, em 2013, onde existe uma possibilidade do homem, eu falei 65, né? Ser 60. Se ele comprovar que ele é portador de alguma deficiência. Olha o que eu estou dizendo, aposentadoria por idade, o homem aos 60 e a mulher aos 55, desde que ele comprove que nesses 15 anos ele é portador de uma deficiência, e não só física, mas mental, intelectual. O INSS vai fazer a perícia e essa idade dele vai ser reduzida. Agora, a gente não pode esquecer que tem algumas profissões, vou citar o caso de professor, Sim, que tem um cálculo diferente aí também, né? Para a aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, pela idade não. Pela idade não. Não existe aposentadoria por idade para professor, para técnica raio-x. Não, aposentadoria por idade é uma só. Mas vamos esclarecer então. Se o professor tem 25 anos de profissão de contribuição, mas não tem, no caso, o homem, não tem o 65, ou no caso da professora, a mulher, não tem um 60, não pode se aposentar? Por tempo de contribuição, ela vai entrar dentro da regra, dentro da 667, que ainda está sendo, inclusive vai precisar ser regulamentado para exatamente nessas atividades. Agora, por idade, não. Por idade, a mulher é professora, 55 anos de idade e mais 15 de contribuição. Agora vamos imaginar uma situação, diante de tantas regras, a gente falou aí que existia regras anteriores, aí em dezembro teve a medida provisória, depois o Congresso votou uma lei e agora uma nova medida provisória. Passamos por uma em 11 de 99. Tem um recurso no INSS hoje chamado desaposentação ou desaposentadoria. Se a pessoa, por exemplo, se aposenta, ela fez o cálculo, viu que se arrependeu, está tendo prejuízo, ela pode pedir para voltar a contribuir com o INSS e tirar a aposentadoria e depois futuramente voltar a se aposentar? Tem esse recurso? Não. A resposta é simples. Não. Administrativamente, o governo não reconhece a existência da desaposentação. Você aposentou, inclusive consta em artigo de lei que ela é irrenunciável. Você aposentou, a partir de hoje, você até continua contribuindo, porque o nosso sistema é contributivo. A pessoa contribui para custear outras aposentadorias. Mas não existe administrativamente essa figura de desaposentação. O que está acontecendo é o Poder Judiciário que está determinando para que o INSS cumpra. Pare de aposentar essa pessoa e faça uma nova aposentadoria. Queria que o senhor repetisse novamente o telefone do INSS e o site para as pessoas fazerem a simulação para ver se é vantajoso naquele momento se aposentar ou não por idade. O número é 135. Você agenda horário, dia e local. Naquele horário vai ter alguém para te atender naquele local. E o site www.previdenciasocial.gov.br. Muito obrigado pela presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade.